sem mais delongas, então. Eu vou apresentar, então, a comunicação chamada Francisco Parriguardi, a representação em disputa, a polêmica entre o naturalista Hermann von Ehren e o jornal anticlerical A Lanterna, São Paulo, 1909 e 1910. Então, essa comunicação é resultado da pesquisa principal, né, do mestrado, que foi iniciada em 2020. Eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. E para falar, então, sobre a pesquisa, eu vou, antes de tudo, apresentar a minha fonte e também objeto, né, de pesquisa, que é o jornal A Lanterna. Então, a Lanterna foi fundada na cidade de São Paulo, no ano de 1901, pelo advogado e militante anarquista Benjamin Motta, um jornal operário, e ele teve 3 fases, de 1901 a 4, de 9 a 16 e 33 a 35. Nas 2 últimas fases, de 9 a 16, que é a que eu estudo, e 33 a 35, o diretor do periódico foi o tipógrafo, jornalista e também militante anarquista Edgar Lenroux. E nessa segunda fase, o jornal começa a ser impresso com o subtítulo de Folha Anticlerical de Combate, marcando, então, aí o lugar que ele quer ocupar na imprensa, né, a sua principal bandeira. Então, ele é caracterizado, né, pela defesa dos ideais de igualdade, de liberdade, que era uma questão muito pungente ali no momento, né, os ideais iluministas, e também por críticas políticas e principalmente religiosas, marcando esse lugar do anticlericalismo. O primeiro número do jornal, nessa segunda fase, sai em 17 de outubro de 1909, que são exatos 3 dias do fuzilamento na Espanha do educador catalão Francisco Parriguardi. Ele era um livre pensador e ficou conhecido por fundar a Escola Moderna de Barcelona, em que ele adotava um método racionalista de ensino, né? Então, higiene da infância, coeducação de gêneros, e o cientificismo, né? O cientificismo educacional, então, em detrimento aí de uma educação criacionista, vamos dizer assim, religiosa, né? E ele foi fuzilado no dia 13 de outubro de 1909, a mando do governo espanhol, acusado de ter sido o mentor intelectual da Semana Trágica de Barcelona. Porém, foi um processo extremamente confuso, porque as provas não pareciam suficientes para apontá-lo como mentor intelectual, e então, aos olhos mais atentos, mesmo daqueles que não concordavam com ele, era um caso de abuso, né, judiciário. Então, ele se torna um mártir do movimento anarquista, mas também outros movimentos vão tentar fazer dele um mártir, né, que tinham relação com o anticlericalismo, até porque o Ferrer nunca se coloca publicamente como anarquista. E ele tem a sua obra difundida. Então, na minha pesquisa principal, Francisco Parriguardi, o mito em disputa, nas páginas anticlericais da Lanterna, São Paulo, 1909 1916, eu vou trabalhar justamente com essa ideia de que o jornal serve de suporte, recepção e aclimatação das ideias racionalistas, mas também da própria figura de Francisco Ferrer. Então, no contexto brasileiro, na Lanterna, em que, nesse momento, né, em que o anticlericalismo é muito pungente, principalmente e aí ele se torna mais forte com a morte de Ferrer e também com o caso da Lina, na cidade de São Paulo. Nesse contexto, eu acredito que a Lanterna tenha sido muito importante, então, para tornar o Ferrer um mito no sentido de símbolo mesmo, né, de bandeira, representado como uma alegoria dessa luta anticlerical no jornal, inclusive em prol da disputa pela educação do operariado na cidade de São Paulo. Então, eles vão levar a cabo, por exemplo, uma campanha em prol de escolas modernas na cidade de São Paulo, que vão se concretizar. Então, eu trabalho, né, a ideia da representação é apresentar uma polêmica que ganha a capa de 2 edições da Lanterna, entre 1909 e 1916, e que eu acredito que seja ilustrativa da recepção da figura de Ferrer pela burguesia conservadora paulistana, porque eu penso a construção desse mito, né, em alguns aspectos. E um deles, então eu vou pensar a campanha que eles fazem em prol da fundação de escolas modernas, eu vou pensar a campanha que eles fazem em prol de mostrar a inocência dele, nesse caso, da injustiça que foi o caso, e
na disputa pelas representações, porque assim como a Lanterna representa ele como um militante clerical, ele também vai ser representado nos jornais de oposição como um degenerado. Então, ele é esse mito degenerado, construído principalmente pela imprensa conservadora, e aí grande imprensa, mas também a imprensa católica e clerical. Bom, então, no âmbito dessa disputa de representações, eu acredito que esse seja essa polêmica, né, seja ilustrativa da recepção da figura de Ferrer pela burguesia conservadora de São Paulo, justamente desse mito degenerado que Ferrer se torna. Então, bom, a polêmica aparece pela primeira vez na capa do periódico de 25 de dezembro de 1909, no número 11, e ela tem origem, na realidade, na devolução de um exemplar do jornal pelo diretor do Museu Paulista. O que acontece? A redação manda um exemplar do jornal para o von Hering, que era o diretor do museu, e ele devolve o exemplar com a nota dizendo naturalista moderno, sim, mas não anarquista, e para sujeitos da altura moral de Ferrer só tem desprezo. E aí eles iam escrever sobre isso quando eles teriam se dado conta, isso são eles falando, né? Que poderia ser mentira. Então, eles mandam uma carta ao diretor do museu e pedem, né, toda delicadeza, que ele se explique. Né? E já de cara falam, olha, a Lanterna é a primeira. A gente não está entendendo esse negócio aí de anarquista, porque a Lanterna não é anarquista. A Lanterna é anticlerical e aqui cabem todos os anarquistas. Então, uma tentativa de angariar apoio, né? Inclusive, acredito que eles tenham enviado o jornal para essa figura ilustre, né, que era o diretor do museu, nessa tentativa também. E aí ele responde à Lanterna. E, então, fala, né, sobre o que ele entende do caso. Então, apresentando rapidamente os personagens envolvidos, o Hermann era professor, médico e zoólogo teuto-brasileiro, que ele nasceu na Alemanha, né, filho de um jurista alemão, Rudolf von Hering, cuja família é tradicionalíssima nesse campo, na Europa, na época. E ele chega ao Brasil em 1880 e se naturaliza brasileiro em 1885. Ele é uma figura tal, assim, que ele é recebido pelo imperador do Brasil, quando ele chega. E ele foi, então, o primeiro diretor do Museu Paulista, hoje o Museu do Ipiranga, né? De 1895 a 1915, por 20 anos, até que entra Afonso de Toné. Então, na gestão dele, o museu se caracteriza como um museu de história natural, e vai se tornando um museu de história, como a gente conhece hoje, a partir da gestão Toné. E apesar da resposta da Lanterna ao Hering vir como editorial, então é como se, quando é um editorial não é assinado, né? É como se o jornal, a redação, estivesse respondendo. Eu descobri, por meio da análise de fonte, que quem respondeu foi Neno Vasco. Quem escreveu o texto foi Neno Vasco, que era um dos pseudônimos, então, do português, jornalista e também militante anarquista, Gregório Nazianzeno Moreira de Queiroz Vasconcelos, que viveu no Brasil entre 1900, ou seja, logo após a proclamação da nossa República, e 1911, quando se proclama a República em Portugal. E ele é uma figura muito importante no meio dos jornais operários. Ele é fundador, dentre outros, do Amigo do Povo, que foi o primeiro jornal anarquista só em língua portuguesa de São Paulo, a Terra Livre e a segunda fase da Lanterna também, com Edgar Lanhon. Então, a polêmica. Primeiro, a ideia, né, que eu tenho é de que essa polêmica foi incitada. Quando eles publicam pela primeira vez em 25 de dezembro, eles já tinham todo o material. Eles já tinham, inclusive, o artigo de resposta do diretor do museu. E por que eu acho, bom, por que eles incitam? E aí é muito perspicaz, né, da parte deles, incitar uma polêmica com uma figura ilustre da sociedade paulistana. Porque eles poderiam simplesmente ter respondido o diretor e ok, mas não, eles quiseram se colocar nesse meio. Era importante gerar essa polêmica para dizer, olha, quem está respondendo a gente, olha, quem nos recebe, quem recebe a nossa folha, o meio que a gente está. E aí, de novo, eles vão reiterar esse distanciamento do anarquismo. Nós não somos anarquistas, nós somos anticlericais. Apesar de eu já ter falado, né, que a grande maioria da redação que estava por trás eram anarquistas, mas a Folha tinha essa característica de querer se distanciar para poder angariar apoio em outros meios. Bom, além também da repressão que se tinha contra as folhas que eram anarquistas. E daí, por que exemplar? Porque
quando o diretor do museu fala sobre Ferrer, ele vai trazer coisas muito características do que está na imprensa oposicionista. Ele vai fazer ataques morais à figura de Ferrer. Então, quando ele fala sobre Ferrer, ele fala: eu não entendo por que vocês estão defendendo ele, porque ele era um mau pai, ele abandonou os filhos, ele era um mau marido, ele batia na esposa, ele foi dono de botequim e vai reproduzir informações falsas sobre o caso, né? Enfim, coisas que foram veiculadas, inclusive, para justificar que ele fosse fuzilado, né? Então, por exemplo, muito reproduzida a ideia de que nas escolas ele ensinava a produzir bomba, era isso. E defender, evidentemente, o sistema judiciário, falava, mas todas essas pessoas estão erradas, vocês aqui estão certos, o sistema judiciário espanhol está errado. E fazer, inclusive, uma oposição ao anticlericalismo. E aí o Neno Vasco vai trabalhar, né, com o exato oposto, vai fazer uma defesa moral dele, né? Uma das coisas também que o diretor do museu faz é acusar ele de concubinato, também era outra coisa que se falava muito sobre e aí o Neno Vasco também vai defender, vai chamar ele, né, convidá-lo a ler a coluna que a Lanterna vinha publicando sobre os autos do processo. Então, que vai justamente defender a inocência, né, de Ferrer. Fazer uma crítica ao sistema judiciário e a defesa do anticlericalismo. Então, nesse ponto da defesa do mito anticlerical também é citado, porque o Guerrin fala sobre o anticlericalismo porque o Neno Vasco, como posso dizer, recorre a duas figuras anticlericais importantíssimas do mesmo meio do diretor do Museu Paulista, o geógrafo francês Élisée Reclus, e que era declaradamente anarquista e de quem o próprio diretor do museu fala, é a segunda vez que eu falo sobre esse tema, e eu discordo, mas a primeira vez com quem eu discuti anarquismo, né, no caso, teria sido com Élisée Reclus. E o Ernest Haeckel, que ficou conhecido por disseminar, né, difundir as ideias do Charles Darwin. Então, quando ele vai falar sobre o Haeckel, ele vai dizer o seguinte, né, que o Haeckel entende que as ideias que julga ser provadas devem entrar na escola. E ele deseja pôr de lado as religiões existentes como desnecessárias, justamente a ideia do racionalismo científico, pregado por Ferrer. Aqui o ponto em que nossos caminhos se separam. As conclusões às quais o naturalista e o médico chegam por estudos sinceros e prolongados não servem ao espírito inculto. Destruir ao povo a sua fé religiosa seria um procedimento insensato, enquanto nada temos de oferecer-lhe que possa substituí-lo. Ele acredita que isso não deve entrar na escola. Inclusive, ele vai dizer que ele acredita que um dia a crença do naturalista moderno e a do cristão fiel chegarão ao ponto de se confundir dentro de certos limites. Vai fazer o exato oposto, né? E o Neno Vasco vai fazer a defesa do anticlericalismo e expor que cientistas extremamente famosos europeus estavam do lado do Ferrer e que você não necessariamente precisava ser anarquista para defender o que seria o certo, né? Então, já concluindo, eu acredito que seja um exemplo da recepção desse mito degenerado pela burguesia conservadora de São Paulo, justamente pelos jornais que, né, não deu tempo prazo que a gente tinha, mas pelo que saía na imprensa oposicionista. É muito parecido com o que saía nessa imprensa oposicionista. E é um membro da alta burguesia, né, respeitado, ilustrado, enfim, que escreveu para a Lanterna reproduzindo essas ideias. Também evidenciar a estratégia do periódico em polemizar esse debate, como membro de destaque da sociedade paulistana, que eu já falei um pouco, e que essa polêmica também evidencia a importância da campanha levada a cabo pelo jornal na defesa da inocência do Francisco Ferrer no processo em que ele foi condenado. Justamente porque vai bater de frente com muitas informações falsas, né, sobre o processo que eram veiculadas na imprensa de oposição, e eles trazem o auto do processo e publicam isso na imprensa. Inclusive, nessas publicações, eles sequer fazem comentários, eles simplesmente publicam os autos, né, para que as pessoas tirem a conclusão. Então, basicamente, era isso.